Bom, mas esse tema, ele é um tema que até um tempo atrás eu achava que ele não cabia dentro de um ensino médico e eu vou dizer que eu sou uma pessoa que até 2012 eu não tinha redes sociais e até 2016 eu achava que isso não tinha nada a ver com atividade de ensino médico. Mas eu mudei minha opinião de lá para cá. Isso aqui são só minhas atividades, meus conflitos de interesse, e eu vou dizer por quê. Não dá para ignorar que nós somos um mundo online. 4,54 bilhões de pessoas online em 2019. Eu não consegui achar um levantamento para esse período da pandemia, mas com certeza isso cresceu. Desses, 3,8 bilhões de pessoas são usuários de mídia social, isso é de janeiro de 2020, e o número crescente. Então, isso não é um assunto que possa ser ignorado por ninguém. E se nós olharmos no mundo, é só cerca de 3% da população adulta que não está usando mídia social. E se nós olharmos Brasil e América do Sul, nós somos grandes usuários de mídias sociais, sejam elas quais forem. Se nós olharmos o Brasil, nós tínhamos, em janeiro de 2020, esse número deve ter crescido com a pandemia, 154 milhões de usuários de internet. Esse crescimento de 2019 a 2020 foi em torno de 6%. E nós somos usuários, em 71% da população usa rede social. Se a gente for olhar os usuários em janeiro de 2020, que é quando esse dado foi computado, 140 milhões de usuários, isso crescendo, penetração de mídia social no Brasil, 66%. Se nós formos olhar o que são as mídias sociais utilizadas, nós vamos ver que o YouTube passou recentemente o Facebook, por causa da questão dos vídeos, mas se a gente for olhar a maneira como se computa os usuários, o Facebook ainda é o grande líder na utilização de redes sociais, seguido pelo WhatsApp e pelo Instagram, e eu vou me concentrar um pouco nessas duas grandes mídias sociais, que são o Facebook e o Instagram. O Facebook, que é uma rede social mais antiga e que alguns chegaram a colocar que talvez ela estivesse ficando ultrapassada e não fosse mais tão utilizada, em detrimento do Instagram e de outras redes que começaram a surgir, mas ainda assim os últimos dados mostram que é uma das plataformas de mídia social mais utilizadas nos Estados Unidos e no Brasil. Quase que 70% dos adultos americanos usam o Facebook, 74% visitam o site pelo menos uma vez por dia. É uma população principalmente de mulheres, a maioria urbana e que tem alta escolaridade. Então, não dá para ignorar o alcance desse tipo de mídia se nós vamos trabalhar com educação em saúde, se nós vamos trabalhar em educação de nossos alunos, residentes, seja qual for o fim. O Instagram também é extremamente popular. O Brasil só fica atrás dos Estados Unidos e da Índia, com 72 milhões de usuários, e isso está crescendo. Maioria também são mulheres, maioria também estão em regiões urbanas, a maioria, isso aqui é dado americano, tem no mínimo o ensino médio. O que isso reflete para nós em termos de saúde? 72% dos usuários de internet estão ativos em mídias sociais, 74% têm algum tipo de engajamento, ou seja, de alguma atividade dentro da mídia social, e 80% desses que estão dentro da internet, que estão buscando mídia social, estão buscando informação relacionada à saúde. Se nós formos olhar o que eu posso ter em termos de comunicação, porque mídia social significa algum tipo de comunicação, seja para dar informação sobre saúde, para dar resposta às questões
relacionadas à saúde, as questões relacionadas a tratamentos médicos, facilita diálogo, é um meio no qual nós podemos obter dados de pacientes, promover saúde, promover educação em saúde, reduzir estigma e até providenciar consulta online. Se nós formos olhar o que as pessoas que estão usando, e aí são os nossos, algum produto relacionado à saúde, alguma resenha ou crítica relacionada à saúde, eles vão ler sobre experiências de saúde de seus amigos, conhecidos, familiares, ou eles vão conhecer experiências de outros pacientes, ou eles vão ver alguma imagem, algum vídeo postado relacionado à saúde, e vale dizer que os vídeos, eles vêm aumentando o interesse nessas redes sociais, por vários motivos, inclusive pela praticidade, pela facilidade de comunicação. Quando uma pessoa entra na mídia social e ela vai buscar alguma informação em relação à saúde, o que ela busca principalmente? Algum tipo de apoio em relação a um problema de saúde que ela está tendo. Então, eu sou ginecologista, trabalho com infertilidade, então, grupo de tentante, de apoio, de suporte é extremamente relevante. Nós terminamos uma avaliação agora, os alunos terminaram de computar os dados, a gente viu que existe uma grande busca por apoio emocional, por sensação de pertencimento, e a gente vê que as pessoas buscam muitas vezes o post do leigo em detrimento, às vezes, de conteúdo científico e compartilham muito conteúdo do ponto de vista emocional. Então, existe muito comentário, né, em relação às experiências em saúde, experiência com o médico, experiência com uma determinada clínica, seja para fazer parte de algum fórum de saúde ou comunidade, né? Avaliar ou compartilhar algum tipo de sintoma, algum comportamento relativo à saúde, fazer avaliação de médicos, e aí, pasmem, vocês podem estar em algum site ou alguma rede social, independente da sua vontade, e essa rede chama os pacientes para fazer uma avaliação sem você saber disso, tá? Tem eu vi recentemente um processo, não me lembro se é no CRM do Paraná ou de São Paulo, de um médico que foi colocado num site desses e estava lá sendo avaliado, sendo colocado e compartilhando experiências, questões de confidencialidade, entre outras, enfim, né? Colocar ou avaliar alguma medicação ou tratamento realizado, compartilhar algum vídeo ou imagem e até criticar algum plano de saúde, por exemplo, né? Então, o que as pessoas têm e qual que é a probabilidade? Então, se a gente vive num mundo online globalizado, dominado por esse tipo de mídia social, nós também, nosso trabalho está sujeito a avaliações positivas e negativas. Então, embora as pessoas usem para compartilhar vários tipos de experiências positivas, recebidas em alguma determinada clínica ou hospital, medicação, algum tipo de tratamento, elas também podem ter experiências negativas e compartilhar de algum médico, de alguma profissional de saúde, de algum plano de saúde, reclamar de custo, de cobertura, de algum local específico. Qual que é o problema disso? Quais que são os riscos disso para os pacientes que estão acessando essas mídias e vendo todo esse tipo de informação? Essa informação que está lá, infelizmente, não tem controle de qualidade, de confiabilidade dessa informação, não tem checagem de veracidade científica, porque a maioria dos autores são
desconhecidos ou sem a formação adequada, embora muitos falem com uma autoridade que não tem nenhuma educação formal ou expertise para dar a sua opinião naquela área, né? Então, a informação vem sem referência, ela é incompleta, ela é informal, ela é baseada em experiências únicas e pessoais, então eu tenho uma ênfase de relatos individuais em detrimento de evidências científicas, e existem, obviamente, conflitos de interesses ocultos, porque existem, por exemplo, para algumas estratégias de marketing, a contratação de pessoas que são chamadas de influencers, que podem ter, muitas vezes, boas ou más influências, e que podem levar as pessoas a determinado comportamento, principalmente relativo à saúde ou aquisição de algum produto, e isso não está explícito naquele post que a pessoa está compartilhando. Então, isso já está vindo na literatura médica, isso aqui foi publicado pelo American Journal of Obstetrics and Gynecology, e eles fizeram um googling de endometriose, que é uma doença associada à dor pélvica, e a infertilidade é uma doença benigna, mas ela gera muito problema de cuidado. E aí, se a gente for olhar as redes, a internet em geral, não existe nenhum tipo de avaliação de qualidade. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma busca em 5 principais programas de busca, como Google, Yahoo, etc., encontraram 750 páginas, 54 tinham critério de inclusão. 1/3, gente, não tinha nem o autor, você não podia nem saber quem que estava falando aquela informação, né? Metade das páginas não colocava a fonte de informação nem nenhuma referência acadêmica, né? O nível de linguagem que eles acessaram páginas em inglês não era adequado para a compreensão do leigo, né? Encontraram uma quantidade mínima de páginas que eles consideravam de alta qualidade, sendo que essa página que eles encontraram, que chama Evidently Cochrane, foi a que tinha mais informações, mas era muito mais relacionada ao diagnóstico de endometriose, né? A questão de conteúdo e de limitação foi extremamente relevante e nenhuma página teve o score alto para todos os domínios avaliados de conteúdo, de qualidade, de veracidade científica. Se nós formos para as mídias sociais, isso aqui é um trabalho que nós fizemos com os alunos do projeto de extensão de endometriose, para avaliar as redes sociais de endometriose. Nós apresentamos no Mundial de Endometriose em Vancouver, no Canadá, e foi publicado no ano passado. Então, nós fizemos buscas de páginas de Facebook em 3 línguas diferentes, português, inglês e espanhol. E fomos avaliar vários critérios, e uma das coisas que nós avaliamos foi quem é o autor dessa página e o número de seguidores. Se nós formos olhar aqui, a maioria, a esmagadora maioria das páginas é de autoria de pessoas leigas, que não têm nenhum controle científico, que não têm nenhuma formação, mas elas são ativas e elas têm milhares de seguidores. 4 das páginas mais populares só tinham uma administração de médicos. Não significa que o médico estava no controle de todas as informações. Não é raro o médico contratar uma agência de marketing e de publicidade que produz o conteúdo e é publicado muitas vezes sem a checagem de tudo que se passa. Aí eu podia falar N exemplos do que acontece. Nós não conseguimos fazer uma comparação adequada entre as páginas estudadas, porque o conteúdo era absolutamente heterogêneo e sem critério, inclusive do conteúdo a ser postado. Então, essa falta de credibilidade, de qualidade de informações é um problema grave, eu não preciso
falar de toda essa questão de fake news, de questões que vão, né, das pessoas colocarem uma opinião e isso se tornar uma verdade, né? Que não existe uma ferramenta para a gente detectar adequadamente o que é fake news, o que é informação que tem veracidade científica adequada. A gente não consegue separar nas mídias sociais o joio do trigo. Qual que é o outro problema que a gente tem, além da credibilidade da informação? É do profissional que entra na rede social, porque ele percebe que ele não pode continuar trabalhando, o médico não pode continuar trabalhando, o dentista, nutricionista, entra e existe um problema relacionado à imagem profissional dele. Por quê? Porque existe uma colocação que o pessoal do marketing coloca como humanização do profissional. Então, às vezes, a pessoa coloca dentro da página profissional dela alguma coisa não profissional ou emite uma opinião, seja ela qual for, e que pode ter um efeito negativo na imagem. Por quê? A mídia social passa informação sobre aquela pessoa do ponto de vista pessoal, dos valores, das prioridades, e às vezes informações absolutamente fora de contexto que podem levar a uma impressão equivocada e mas que vai ser duradoura, mesmo que depois a pessoa vai lá e apague aquilo, primeiro que é possível recuperar isso do paciente. Principalmente, aí a gente vê muito em quem é obstetra, que tira a foto do bebê, que tira a foto com a mãe no parto, e isso pode levar a uma quebra de privacidade e quebrar essa relação médico-paciente, né? Você começa a fazer interações com pacientes em mídia social, às vezes a compartilhar algum conteúdo que volta e meia pode gerar problemas de comunicação, problema na relação, mesmo que aquele paciente, às vezes, comece a interação online. Por causa disso, várias das sociedades, isso aqui acabou de ser publicado, a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva fez um guia para o uso de medicina social para quem trabalha com medicina reprodutiva, assim como várias outras sociedades. Eu não achei nenhum guideline específico de alguma sociedade brasileira, mas eu vi alguns artigos esporádicos tentando orientar o médico com as especificidades daquela especialidade, mas isso é uma coisa que nós não vamos fugir e que, eventualmente, vai ter que fazer parte do nosso currículo, porque faz parte já do dia a dia dos nossos pacientes. O que o Conselho Federal de Medicina coloca em relação a isso? Existe um manual de publicidade médica que é editado em 2011 e que coloca várias coisas que nós não podemos fazer. Então, se você não é especialista, você não pode falar que trata de sistema orgânico ou doença específica, porque pode confundir com divulgação de especialidade. Não pode falar que tem uma aparelhagem, por isso você só faz aquilo, é um privilégio seu. Não pode participar de anúncio de produto ligado à medicina, né? Não pode permitir que o seu nome seja incluído em propaganda enganosa, não pode permitir que o seu nome circule em qualquer tipo de mídia, se aquilo não tiver rigor científico, fazer propaganda ou técnica de método que não é aceito pela comunidade científica, expor a figura do paciente para divulgar técnica, método, resultado de paciente, mesmo que o paciente tenha autorizado, anunciar técnica exclusiva, oferecer serviço por consórcio, consultoria, né, de paciente e familiar como substituição de consulta médica presencial, né, que a gente agora tem a telemedicina, então isso aqui fica obsoleto, garantir ou prometer bom resultado e anunciar pós-graduação ou outra capacitação que não tenha sido feita em instituição oficial ou credenciada. Aí o que acontece com isso?
Se há uma dúvida em relação a qualquer outra atividade que o médico vai ter na rede social, na internet ou com a imprensa, deve consultar essa comissão de divulgação de assuntos médicos que existe em cada conselho, né? O médico pode dar entrevista, pode publicar artigo, pode estar presente, se isso for estritamente educativo, evitando sempre autopromoção, sensacionalismo e preservando o decoro da profissão. Se a gente passear pelas redes sociais, a gente vai ver que isso aqui não é respeitado o tempo inteiro. Em 2015, vieram com uma nova resolução, complementando, repetindo algumas coisas que já tinham na de 2011 e colocaram que o médico não pode fazer propaganda de método ou técnica que não seja reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como válido para a prática médica. Vocês vão ver que eu vou mostrar uns exemplos que isso é também quebrado o tempo inteiro. No tocante às mídias sociais, que isso não aparecia lá na resolução de 2011, o que eles colocaram? Para efeitos de aplicação da resolução, mídia social é qualquer site, blog, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp e similares, porque agora a gente cada dia tem uma rede social nova. Então, não posso publicar um selfie, né, um autorretrato, imagem ou áudio que caracterizem sensacionalismo, autopromoção ou concorrência desleal, né? Não posso fazer aquelas publicações antes e depois de cirurgia, de tratamento de emagrecimento, né? Publicação, quando o paciente publica alguma coisa e menciona, né, de modo reiterado ou sistemático, mostrando antes ou depois, elogiando a técnica, os procedimentos, isso pode ser investigado pelo Conselho Regional de Medicina. Então, isso é uma coisa que, inclusive, deve ser conversado e orientado aos pacientes. O Código de Ética Médica, esse de 2018, ele tem um capítulo específico que repete algumas coisas que já estão lá na resolução de 2011, que fala da questão de divulgação em massa, que essa divulgação tem que ter o objetivo de esclarecer e educar. Eu não posso fazer sensacionalismo na promoção de determinadas técnicas, divulgar fora do meio científico algum tratamento ou descoberta que ainda não seja experimental, e até do ponto de vista ético, se o procedimento é experimental, eu não posso oferecer sem aprovação de comitê de ética, sem termo de consentimento, nem cobrar por esse procedimento. Anunciar os títulos que eu não posso comprovar, que não esteja na minha área de atuação, para o qual eu não esteja registrado no Conselho Regional de Medicina. Fazer qualquer tipo de anúncio de empresa ou que não esteja dentro que eu esteja me valendo disso como médico para participar, né? Apresentar como minha ideia, descoberta, ilustração, que não seja meu mesmo, e não preciso colocar em qualquer anúncio profissional, em qualquer site, em qualquer rede social, o registro profissional, assim como a qualificação, que é o RQE. Nos anúncios, se eu tiver um estabelecimento de saúde, eu tenho o nome, o número, o registro do CRM do diretor técnico. O que acontece na realidade? Isso aqui nós fizemos uma avaliação e apresentamos no Congresso Americano dos sites de clínicas de reprodução assistida para ver se elas estavam de acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina, e aí nós aplicamos também as orientações da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva. Então, nós pegamos as clínicas registradas na Anvisa, nós tínhamos 163 clínicas, e aí nós fomos ver uma coisa básica, tem no site da clínica o CRM e o nome do diretor técnico, só em 31% das clínicas isso estava lá visível. A clínica apresenta fotos de pacientes, histórias de sucesso, que não pode, segundo a resolução, 54% apresentava. Custo não pode ser apresentado, nenhuma delas apresentava. Agora, uma delas
fazia propaganda de um tratamento como se fosse único e exclusivo dessa clínica. A maioria dessas clínicas tinha presença forte nas mídias sociais, tanto Facebook como Instagram. 50% delas tinha ainda outros tipos de mídias sociais e 53% delas ofereciam algum tipo de atendimento via WhatsApp. O que isso aqui é relevante? Isso tudo aqui está sujeito à avaliação e, se houver denúncia para o conselho, a clínica vai ter que responder de maneira adequada. Além disso, isso é uma coisa que eu fiquei surpresa, eu nunca tinha ouvido falar quando eu comecei a estudar isso, que o trabalho médico e aquilo que você oferta está previsto dentro de 4 princípios de publicidade que estão dentro do direito do consumidor. Então, a veracidade, a clareza, a correção ou a informação, ou seja, o que você não pode fazer a propaganda enganosa, você tem que falar que a publicidade não pode ter a mensagem de concorrência desleal, é preciso que a informação seja correta e tenha alguma fundamentação. Além do Código de Defesa do Consumidor, existe um Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Então, o médico não pode oferecer cura de doença para as quais não exista tratamento apropriado de acordo com os conhecimentos científicos comprovados. Então, eu não posso ter método que não está consagrado, especialidade que ainda não admita registro profissional, oferecer oferta de diagnóstico ou tratamento à distância, produtos protéticos que requeram exames e diagnósticos de médicos especialistas, né? Não posso colocar mais de 2 especialidades na minha propaganda, não posso oferecer nada que seja proibido no meu código de ética profissional. Se eu tenho serviço hospitalar ou clínica, eu tenho que mencionar a direção responsável. E se eu estou oferecendo tratamento clínico, cirúrgico, tem que ser disciplinada pelo órgão que fiscaliza, ou órgão profissional, ou pela agência governamental competente. Tem que saber quem que é o diretor médico responsável, tem que falar claramente sobre o que é o caráter do tratamento. Não posso ter testemunhais prestados por leigos, não posso prometer cura ou recompensa. Márcia, Pois não. Passou muito do tempo, desculpa te interromper. Desculpa, então tá. Eu estou finalizando só. Então, assim, qual que é o motivo pelo qual a gente tem que estar na rede? Porque quem cala consente. Então, eu vou ter desde colega oferecendo desmame de pílula anticoncepcional até aqueles que vão falar de tratamentos milagrosos que não tem nenhum fundamento científico. Eu acho que isso é uma coisa ainda muito incipiente, mas eu acho que trabalhando junto a gente consegue construir uma prática adequada, ética e educativa.